Fala galera, Mistificador Tricolor para falar um pouco da vitória do Grêmio de 3-1 sobre o Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro. A primeira grande mudança que o Grêmio teve em relação aos outros jogos foi o esquema tático. O Renato ele deixou para trás o tripé de volantes, mesmo jogando com o Robinho. O Robinho jogou numa faixa mais à frente ali como camisa 10, que ele fez uma partida razoável, se eu não me engano, contra o Coritiba. Mas ontem ele não teve uma boa participação, já adiantando. Mas o Grêmio jogou num 4-2-3-1, como já vinha jogando nos outros anos, com o Maicon e o Matheus Henrique. E eu acho que funcionou bastante, principalmente o começo do primeiro tempo. Ali entre os 10 e 20 minutos o Grêmio teve um bastante domínio da partida. O Grêmio conseguiu criar bastante, acho que uma boa participação do Matheus Henrique principalmente, fez um bom jogo no meu ver. O Alisson também voltando muito bem, aparecendo muito bem no ataque. O Grêmio teve boas chances, criou bastante, até chegar ao gol. Fez 1-0, chegou a sofrer um empate, mas isso aí foi um detalhe, eu acho que foi um erro de marcação na bola parada, numa falta boba que o Robinho acabou cometendo. Mas em questão tática, eu acho que o Grêmio evoluiu bastante, fez um bom jogo contra o Botafogo, uma coisa que a gente não via tanto, a gente via, acho que ontem, principalmente o resultado era mais importante que a atuação, mas quando o resultado vem junto com uma boa atuação é melhor ainda. O Grêmio voltou a ter um estilo dominante de jogo, principalmente por causa do Maicon. Eu acho que ele é uma peça essencial no time, um cara que quando entra ele dá outro ritmo, ele dá outro modelo, e o Grêmio precisa muito disso. O Grêmio, eu estava até comentando com alguns amigos que estava trocando poucos passes, era um Grêmio que passava pouco, não tentava muito chegar muito rápido à frente, e isso acabava forçando muitos passes errados, e não foi o que aconteceu ontem. O Grêmio teve um amplo domínio, teve muito toque de bola, foi bem legal de ver a entrada do Maicon e como isso liberou o Matheus para fazer uma boa partida. No primeiro tempo, como eu falei, o Botafogo chegou a empatar o jogo. O Grêmio, no primeiro tempo, no meu ver, o PP foi pouco acionado, conseguiu poucas jogadas, o que mudou completamente no segundo tempo. Logo no começo, o PP já fez o gol dele, numa boa jogada do Diego Souza, que estava jogando muito bem até ter sido expulso. Alguns podem dizer que não merecia, outros vão dizer que mereceu. Eu não estou aqui para falar sobre a arbitragem, porque no último vídeo eu já falei um pouco, mas acho que nesse jogo, até se for falar de arbitragem no primeiro gol, a bola até bate na mão do Matheus Henrique e o VAR não viu, tudo mais. Mas falando mais do jogo, o Grêmio no segundo tempo voltou muito melhor. O PP fez o gol, daí depois marca um golaço, numa jogada característica do Grêmio que a gente gostava de ver. O Grêmio de 2018, o Grêmio que trocava muitos passes, era muito ofensivo, ele jogava pra frente. Foi uma bela troca de passes e o PP só deu um toquezinho por baixo, no meio das pernas do Diego Cavalieri. Foi um belo gol do Grêmio. Eu acho que a evolução começa a partir daí. O GPR ainda está para entrar no time. Eu acho que o Orejuela tem que assumir a lateral direita, mesmo com o Diogo Barbosa jogando, que não fez um bom jogo, na minha opinião, mas ele não é um jogador que vai ser sempre nota 8, como vinha sendo quando estava jogando. É um jogador que vai oscilar também, não é um craque da posição, mas eu acho que hoje ele acrescenta mais que o Cortez. Outra boa participação, ao meu ver, foi a do Rodrigues ao lado do Jeromel. Para mim é um zagueiro que tem muito a crescer. Eu acho que ele tem que começar a ser mais utilizado como reserva, junto com o David Braz. O Paulo Miranda, na minha opinião, tem que ser deixado um pouco de lado. Ele já está começando a comprometer muito, e acho que isso foi algumas evoluções que o Grêmio demonstrou durante a partida. Outra coisa que eu queria comentar foi como o Vanderlei ainda é um goleiro que não traz tanta segurança. Eu vi muito isso no jogo, mesmo com o Grêmio vencendo, sempre parecia que uma bola na área, alguma coisa assim, poderia ser muito importante, poderia desestabilizar o jogo, mas ontem acabou não acontecendo, né? Mas eu vejo que isso é um problema que o Grêmio tem. Sobre o futuro, assim, os próximos jogos, eu acho que esse jogo foi um belo indicativo do que a gente pode ver no futuro. Um Grêmio mais ofensivo, um Grêmio que domina mais o meio-campo, como a gente estava acostumado a ver. O Matheus Henrique voltou a jogar bem, eu espero que ele continue. Eu fiz até um dos meus vídeos criticando ele, falando que ele acha que ele é um craque, que ele está jogando no Barcelona, e eu acho que nas últimas duas partidas, principalmente, ele deu uma... Nas duas partidas não, porque ele não jogou contra o Santos, mas ele
deu uma baixada no nível e agora, uma baixada no nível não, na mentalidade dele, e voltou a jogar muito bem. Esse é o Matheus Henrique que a gente espera, o Matheus Henrique que a gente aprendeu a ver jogar, um cara que domina um meio campo ali junto com o Maicon, tem uma saída de bola muito boa e acrescenta demais ao time. Eu acho principalmente, eu sou um grande crítico do Lucas Silva e eu acho que no jogo de ontem deu para ver exatamente o porquê. O Matheus Henrique ele consegue buscar essa bola dos zagueiros e sair jogando com uma facilidade que o Lucas Silva não tem. Eu acho que o Lucas Silva é um primeiro volante mais do que um segundo volante. Ele é um cara que marca muito, mas também não está conseguindo marcar tanto. Eu acho que pode até ser um pouco uma sobrecarga que ele teve, o que fez ele cair um pouco de produção e o que fez ele ir tão bem no Grenal, porque ele tinha dois parceiros melhores no meio campo. Mas é uma opinião que eu tenho. Eu acho que o Lucas Silva é um jogador que ainda pode evoluir nesse esquema, um jogador que acrescenta muito ao elenco, mas eu acho que hoje ele não seria titular do Grêmio nessa atual formação. Talvez num três volantes, ele, o Maicon e o Matheus Henrique, seria interessante, mas eu acho que o Jean-Pierre volta para o time para ser titular junto com o Maicon e o Matheus Henrique no meio campo. Uma coisa que eu também tentaria, talvez, é quando o Maicon não estiver disponível, jogar com só o Lucas Silva e o Matheus Henrique com o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre também é um cara que domina muito o meio campo, ele consegue controlar muita bola, é um cara que tem um passe qualificado. Mas voltando ao jogo contra o Botafogo, eu acho, como eu já falei, a atuação foi muito boa, o Grêmio voltou a jogar bem, o que não jogava fez um resultado também expressivo, 3-1 na sua casa, e o resultado veio, são 3 pontos, o Grêmio tem um jogo atrasado ainda, é um jogo que se o Grêmio ganhar pode chegar ali perto do sexto, sétimo colocado, ainda não é o ideal, mas já é melhor do que estar brigando ponto a ponto na parte de baixo. Uma coisa que tem que ser dita também é que a janela acabou de abrir, o Grêmio precisa de reforços, eu acho que principalmente no ataque a gente não pode ficar dependendo só do Diego Souza, que ontem, até como eu já falei, até ser expulso, estava fazendo uma boa partida, mas a gente não pode depender totalmente dele. E acho que também seria muito interessante trazer um jogador para ser reserva do Jean-Pierre, para brigar pela titularidade ali da camisa 10, porque o Robinho, apesar de fazer partidas para mim não tão comprometedoras, ele é um jogador que não agrega tanto. Então acho que ele seria uma terceira opção de meio, seria muito bom para ele. Mais que isso, eu acho que daí a gente já estaria pecando nessa posição. No mais, é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, vamos trocar uma ideia. Compartilha nas redes sociais aí com seus amigos gremistas ou com seus amigos botafoguenses para ver se eles concordam também com a minha análise do jogo. Mas é isso aí, um grande abraço, não esquece do like e até o próximo jogo.